Estamos ao vivo na Dobradinha Podcast Cara dos Esportes e live, gravando aqui o programa pra quem tá escutando, assistindo depois. Estamos ao vivo aqui pra quem tá aqui com a gente. Que horas são? São 19 horas, horário de Brasília. Eu estou aqui com o meu amigo, o cara que você conhece da produção aí de conteúdo sobre a NBA, o cara mais sensato na análise sobre a NBA aqui nesse país, Gustavo Teixeira, ele que faz as lives dele na madrugada, participa lá no Camisa 23. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Como é que você tá, cara? Tinha tempo que eu não aparecia aqui, inclusive. Sim. Boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver ouvindo o podcast mais incrível do Brasil. Hoje tem muita coisa pra falar, hein? Hoje tem Nico Harrison, tem Detroit Pistons, tem um monte de coisa pra gente falar aqui. Portland Trail Blazers do Thiago Splitter. Eu tô ansioso pra saber o que tu vai falar do teu pistão, sendo bem sincero. Eu sou um cara realista, né? Eu sou um cara, tento ser realista e não tento me empolgar também, que acho que é receita pra vida também que a gente dá aqui. Se você não criar expectativa alta, você não fica decepcionado depois, né? Então tá aí pra você, principalmente você jovem que tá assistindo, tá escutando, fica aí, não crie expectativa pra nada na sua vida. Tá aí meu maior conselho que eu posso dar dos meus 34 anos. Programa de hoje, aqui na pauta, a gente vai falar sobre a demissão do Nico Harrison, que é a grande notícia do dia. Eu preparei aqui uma troca pro Anthony Davis, né? Caso o Dallas Mavericks sigam esse caminho aí, que eu quero saber a opinião do Gustavo. Boa fase do Detroit Pistons. Vamos falar um pouco do Thiago Splitter nos Blazers, né? Que começou muito melhor até do que eu esperado pro Portland Trail Blazers, né? E no final, a gente vai fazer... A gente tá quase um mês de temporada, né? Acho que é uma boa hora, porque eu sinto que repercutiu bastante a primeira parcial ali daquela corrida pelo MVP que o site oficial da NBA posta. Eu fiz um vídeo sobre, um monte de gente repercutiu. Só que tem um pequeno detalhe, né, Gustavo? Aquilo ali tem nada a ver com o prêmio oficial, né? É um jornalista no site da NBA que faz. Pra gente aqui discutir é legal, mas acho que tem muita gente que não sabe, né? Acha que é tipo pontos corridos, né, do MVP, né? Mas aquilo ali, apesar de eu achar que o cara que faz a lista faz um trabalho muito bom, tem nada a ver com o prêmio oficial. Não, pois é, as pessoas confundem o Power Ranking da NBA como se fosse realmente uma estimativa dos votos de todos os jornalistas que vão votar, que são votantes no final da temporada. Só que é só um jornalista que chega lá e faz a lista dele, né? Apesar de eu concordar, ele quase sempre acerta, né? Ele quase sempre faz uma leitura muito boa do que tá acontecendo. Verdade, é porque tem muita gente que fica irritada, né? Tipo, porra, como que o Shea tá no número 1, não sei o que, Luka, não sei o que. Mas não tem nada a ver, porque o pessoal é um colégio eleitoral que vota no final do ano no prêmio, né? Então vamos começar logo, vamos falar do programa, vamos pros assuntos. Deixa like, deixa comentário. Você que tá ao vivo, você que tá escutando, assistindo depois. Se você estiver assistindo depois, se inscreve no canal, deixa like, se inscreve lá. Marquei a arroba do Gustavo na descrição também, então não deixe de se inscrever lá também. Segue no Spotify, deixa 5 estrelas, aquela coisa toda. Vamos começar falando sobre a grande notícia do dia. Talvez uma das grandes notícias nesse início de temporada, até eu diria. Nico Harrison não é mais o presidente do Los Angeles Lakers. Eu coloquei aqui no GC pra quem tá assistindo. Grande ídolo do Los Angeles Lakers, né? Demitido do cargo de presidente. Ele ficou... A notícia saiu antes da reunião que decretou a demissão dele, inclusive, que... Complicado. Cara... Tudo errado. Imagina tu abrir o Twitter... Imagina tu abrir o Twitter numa manhã qualquer e ler que tu vai ser demitido em meia hora. Sim. Basicamente foi isso que aconteceu com ele hoje. Ele recebeu uma mensagem, tipo... a gente tem que se reunir aqui e tal... Aí depois ele abre o Twitter... A reunião é pra me demitir, né? Mas, assim... Não dá pra dizer que era... absolutamente inesperado. E eu fiz um vídeo sobre essa demissão do Nico Harrison, né? Pra quem não sabe, o Nico Harrison é o arquiteto por trás da troca do Luka Doncic. Ele que foi conversar com o Rob Pelinka, né? Presidente dos Lakers. Negociaram a troca que mandou o Luka pros Lakers, Anthony Davis pro Dallas Mavericks. Eu fiquei feliz porque eu vi várias pessoas depois fazendo esse ponto também, que eu acho que é bem importante. Porque o Nico Harrison, cara...
pior troca da história dos esportes dos Estados Unidos e não tinha nenhuma justificativa na época, não tem agora fica pior ainda e tal. Mas a gente não pode esquecer do Patrick Drummond, né, desculpa, que é o dono do Dallas Mavericks, né? Porque uma troca como essa não acontece sem um aval dele. E ele sai bem porque ele tem o Nico Harrison de escudo humano. Agora ele demite o Nico Harrison porque ele é o dono, ele não tem como se demitir. Mas eu queria bater primeiro nesse ponto, Gustavo, porque eu sinto que ele meio que... o torcedor dos Mavericks sabe muito bem quem ele é. Mas acho que o público em geral é Nico Harrison. Mas se o teu general manager chega pra você como dono do time fala, pô, eu quero trocar o Luka Doncic, é pra demitir o cara na hora. Então a responsabilidade é do cara que assina o cheque. E ninguém fala dele fora de Dallas, eu sinto. Cara, isso aí é complicado, né? Tipo assim, pelo que eu entendi, eu já li muita coisa sobre o Nico Harrison de meio-dia de hoje até agora que a gente tá gravando esse podcast. E assim, eu li algumas coisas falando que quando o Nico Harrison levou essa troca pra diretoria, a diretoria ficou meio... O que você tá fazendo? Você é maluco? Só que o Patrick Drummond tinha tanta confiança no Nico Harrison, dada a montagem do elenco, porque o Nico Harrison não chegou lá de paraquedas, né, cara? Não caiu lá em 2023, 2024 e em 25 fez essa troca absurda. Ele tá lá desde que o Luka chegou na franquia, basicamente. Foi ele que montou esse elenco competitivo que chegou numa final de NBA em 2024, já tinha conseguido chegar numa final de conferência em 2022. Então é importante voltar que o Nico Harrison não era um perdido ali, um aleatório que chegou e fez uma maluquice e a diretoria aceitou aleatoriamente. Não, a diretoria olhava pra ele com muito respeito. Olhava pra ele como um cara que montou um time competitivo que botou o Dallas numa final depois de 13 anos, né? Tem que pontuar isso inicialmente. Agora, eu concordo com você. Assim que o cara chega num escritório do dono do time e fala que quer trocar a principal estrela do time, um jogador geracional igual o Luka, você demite ele na hora. Você não escuta a conversa que ele tem, até pelo medo dele conseguir te convencer. Você tem que ter medo de algumas pessoas te convencerem de certas coisas. E nesse caso eu acho que isso se aplica. Agora, eu li também algumas coisas. Como eu disse, eu li muita coisa. Eu cheguei a ler uma fala do Draymond Green também, que tenta defender o lado do Nico Harrison nesse sentido. Falando que, peraí, o time dele ainda não chegou a entrar em quadra. O Anthony Davis e o Kyrie não conseguiram jogar juntos. O Kyrie tá machucado. O Anthony Davis também. Mas justamente a lesão dos dois era algo extremamente previsível, né? Então, assim, cara, é o que você tá falando. Não é uma coisa que dá pra passar só pelo Nico Harrison. Mas não dá também pra tirar a responsabilidade, o peso da responsabilidade de quem teve a ideia. Sim. Não. De quem teve a ideia, de quem foi o primeiro a levantar a mão e falar, vamos fazer isso aqui, gente? Pô, aí sim, Nico Harrison não confundam vocês aí que estão assistindo, escutando, como uma defesa ao Nico Harrison, né? Eu só acho que me incomoda o dono dos Mavericks, basicamente, não ter o nome dele ligado a essa troca, né? E assim, sobre o Nico Harrison, né, a gente tem que lembrar também do histórico dele, outro que também foi bem lembrado. Ele é o cara, por exemplo, que era executivo da Nike. Ele era o cara da Nike que lidava com o Rob Pelinka, né? Quando o Rob Pelinka era agente do Kobe Bryant, né? Então por isso eles tinham esse relacionamento. Mas a gente tem que lembrar também que o Nico Harrison é o cara que flopou a apresentação do Stephen Curry, né? Quando a Nike queria trazer o Stephen Curry pro roster, né, deles de jogadores, né? E parece que o Stephen Curry queria fechar com a Nike, só que a apresentação foi uma merda. Parece que na apresentação tava o nome do Kevin Durant, porque eles estavam reutilizando uma apresentação do Kevin Durant. O Curry ficou puto e fechou com a Under Armour, que foi um baita de um... Eu sinto que foi um baita de um lose-lose, né? Porque eu sinto que o Curry... Imagino que ele não tá precisando de dinheiro, né? Mas eu sinto que os tênis dele não tiveram o impacto cultural que um cara do tamanho do Curry tem, né? Por ser a Under Armour, né? Que não é uma Nike, não é uma Adidas e tal. E a Nike perdeu a oportunidade de construir ao redor do cara que é a segunda maior estrela na NBA dos anos 2000 pra cá, né? Então, ele tem esse histórico também, o Nico Harrison. Mas um ponto, e aqui eu pergunto pro Gustavo, ser humano, não Gustavo, o personagem que fica falando que os Celtics perderam hoje. Você acredita na teoria da conspiração?
de que o Cooper Flag foi uma recompensa da NBA. Porque tem muita gente que acredita de verdade que foi tipo... Pô, você troca o Luka Doncic pros Lakers, a maior franquia da NBA, pra gente manter ali a continuidade nesse time, e a gente vai fazer você ganhar a loteria que vai ter o Cooper Flag. Muita gente acredita nessa teoria da conspiração. Você, Gustavo, como é que você vê? Cara, eu não sei, assim, é muito difícil não acreditar, né, mano? Em fevereiro, o cara chega e decide trocar a maior estrela que ele teve em pelo menos 15 anos. Vou considerar a presença do Dirk Nowitzki ali. O cara decide trocar a estrela que ele teve em 15 anos. Aí no primeiro jogo, o Anthony Davis vai lá e se machuca. O Luka chega destruindo, fazendo aí média de 36 pontos nessa temporada. Cara, são conexões muito difíceis de você não ser levado pra uma teoria da conspiração, né? A gente sempre gosta de uma coisa conspiratória. É meio difícil não ir pra esse lado. Mas eu também acredito plenamente que o Nico Harrison só foi burro. Que o Nico Harrison só foi ingênuo. Sim. Eu consigo acreditar nos dois lados, sabe? Não, o Nico Harrison olhou pra essa troca, realmente achou que o Anthony Davis traria ali a defesa que faltava pra esse Dallas Mavericks conseguir buscar alguma coisa. É importante lembrar, esse Anthony Davis estava sendo o principal líder do Lakers. O Lakers que estava em quinto, quarto lugar da Conferência Oeste, o principal jogador ali já não era mais o LeBron, estatisticamente falando mesmo. Uhum. O volume ofensivo era muito maior em cima do Anthony Davis, a carga defensiva era maior em cima do Anthony Davis, então naturalmente o principal jogador do time era o Anthony Davis. Óbvio que de um ponto de vista midiático é o LeBron e sempre vai ser o LeBron. Até com o Luka existe essa discussão, imagina se com o Anthony Davis ele não seria o principal jogador do time. Então era esse o contexto do Anthony Davis, foi nesse contexto que o Nico Harrison foi buscar o Anthony Davis, o principal jogador do quarto colocado da Conferência Oeste. Só que deu tudo errado. Sim. Só que deu tudo completamente errado, né? Assim, nem tivemos o esboço do que poderia ser o time que o Nico Harrison montou. Quem poderia imaginar que um time construído ao redor de Anthony Davis e Kyrie Irving ia ter problema de lesão, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que a gente não conseguiu ver em prática o que ele queria fazer. O que ele imaginou, o que ele quis montar, a gente não conseguiu ver em prática. E aí, de repente, ele é premiado com essa pique do Cooper Flag. Cara, eu vejo a pique como muito mais sorte do que qualquer outra coisa. A pique do Cooper Flag, a pique de draft, é muito mais sorte do que qualquer outra coisa. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a NBA também olhando pra essa situação e jogando o Cooper Flag no meio de uma fogueira dessas. Um jogador americano, um jogador assim que pode ter a cara da liga daqui a 10 anos, eu não acho que a NBA jogaria numa fogueira igual o Dallas Mavericks agora. Também não vejo por esse lado. Agora, se você chegar pra mim e falar que o Nico Harrison recebeu uma bufunfa, um cascalho por trás, aí eu posso começar a discutir. Aí talvez eu acredite nisso. Mas essa coisa da pique do draft, eu acho um pouquinho meio conspiratória demais, mano. E você? Correndo o risco de soar depois, sai aquele livro, né, que ele conta tudo, e eu vou soar extremamente inocente aqui, eu não acredito nesse tipo de, eles fizeram sabendo que ia ter, que a NBA ia roubar e tal, não sei o quê, porque esse tipo de coisa é muita gente que tem que estar envolvida pra funcionar, né? Então eu concordo com você, eu acho que o Nico Harrison foi burro. Eu não acredito que ele sabia que teria uma contrapartida depois, e eu acho que um contexto importante, isso acontece meio que no auge dos problemas do Joel Embiid com o 76ers. E o Luka tava com um problema ali de saúde, acima do peso e tal. Então havia um medo da Joel Embiidização do Luka Doncic, né? Tipo, tá com sintoma inicial do que o Joel Embiid tá hoje. Então ele tirou a conclusão errada, né? E claro que o fato dele ser trocado meio que acendeu um fogo no Luka, né? Pra ele tomar conta mais do corpo e tudo mais. Mas eu também não acredito em teoria da conspiração, não. Posso estar sendo inocente demais, mas eu não acredito em teoria da conspiração. Que nos leva a um ponto, Gustavo. Qual que é o futuro dos Mavericks agora? Porque demitir o Nico Harrison, pra mim, é uma admissão de que esse plano não funcionou. E agora o óbvio seria: vamos mudar essa linha do tempo de achar que a gente poderia competir agora, vamos construir ao redor do Cooper Flag. E o Cooper Flag, eu acho que ele tem jogado muito bem. Eu acho que as pessoas confundem um pouco por conta meio que a expectativa dele era tão alta que algumas pessoas podem ficar meio decepcionadas, mas não, ele tá jogando muito bem.
Só que ele não tá pronto ainda, né? Que ele, tipo, ser o armador do time e tal. Ele não tá pronto. E aí, as duas peças que a gente pensa são o Anthony Davis e Kyrie Irving, né? Até porque eu acho que hoje, infelizmente, o Klay Thompson não tem valor de troca. Porque eu acho que palavrinha com W, né? Washed pode ser usada pro Klay Thompson, mas o Anthony Davis e Kyrie Irving... Ainda foi educado. Anthony Davis e Kyrie Irving vão ser nomes discutidos, né? O Kyrie Irving tá se recuperando de uma lesão de ligamento cruzado anterior, né? Ele rompeu em março. Pode voltar ainda nessa temporada, deve voltar ainda nessa temporada, mas ainda vai ser um processo. É um jogador que tem mais de 30 anos e tal. É difícil o mercado por ele. O Anthony Davis, por mais que ele esteja já machucado agora, é um cara que tem mais mercado. Ou tem. Você... O que você acha, Gustavo? Você consegue ver algum time nessa altura do campeonato apostando no Anthony Davis com o histórico de lesões dele? E ele tem mais 2 anos de contrato, né? Que acho que facilita um pouco, né? Você tem algum controle dele por algum tempo ainda. Você consegue ver algum time tentando se convencer pelo Anthony Davis? Cara, antes eu só queria apontar a questão do Cooper Flag. Eu Sim. acho que também pesou muito a forma que o VJ Ed chegou botando o pé na porta. Verdade, né? verdade. Chegou fazendo 30 pontos, 20 e tantos pontos. Eu acho que isso influenciou um pouco também. Pensando no Klay Thompson, só pra gente não deixar passar batido, se eu sou o Dallas Mavericks, eu aceito qualquer pacote de biscoito por ele. Só se livrar do Klay Thompson já seria impressionante pro Dallas Mavericks. Conseguir mandar ele para outro time, fazer outro time assumir essa bucha, seria ótimo. Agora falando sobre o Anthony Davis e Kyrie. Cara, por incrível que pareça, eu insistiria no plano do Nico Harris. Tipo, você tá num cenário agora que, desculpa, não tem pra onde você correr. Ou você vai se reconstruir durante 10 anos, ou você vai tentar alguma coisa com o que tem agora. Sabe? E assim, eu acho que a saída do Nico Harrison é algo que deve ser considerado também como um peso a menos pro Dallas Mavericks. Um peso a menos, uma pressão a menos pra esse time funcionar, né? É outra coisa que tem que ser pontuada. O Kyrie, cara, eu não vejo tendo muito valor de troca. Sendo bem sincero, não acho que funcionaria, não acho que o Dallas Mavericks conseguiria algo grande em troca dele. O Anthony Davis tem valor de troca, só que eu não vejo o Dallas conseguindo algo melhor do que tem no Anthony Davis. Sabe? Eu não vejo também nenhum time se desdobrando, mandando muita pick de draft, mandando um jogador jovem que pode ser muito importante daqui a 5 anos. Eu não vejo ninguém fazendo essa loucura pelo Anthony Davis hoje, sabe? Então, se eu sou o Dallas Mavericks, eu abraço o plano do Nico Harrison e vou até o final, cara. Você tem que levar em conta que você tem o Anthony Davis, que é saudável. E pode parecer piada, pode parecer brincadeira, mas o Anthony Davis saudável é top 5 pivôs da liga, mano. Sim. Essa é a realidade. O problema é que ele não... O Kyrie Irving... O problema é que ele não tem nem sempre quer amostra jogar de dele pivô. saudável. Não quer jogar sempre de pivô também. Também né? isso. Também isso. Ele no Lakers não queria jogar de pivô, mas enfim, isso é outra história. O Kyrie Irving saudável, talvez top 10 armadores da liga, sabe? Então, não dá pra você olhar pra esse time do Dallas e achar que você não tem nada. É um time problemático? É um time cheio de problemas? Com certeza. Mas saudável, esse time briga por título. Esse time, na minha opinião, tem um punch pra brigar por título. Talvez título seja exagerado, ainda mais olhando pro Oeste, que você tem um Thunder, você tem um Denver Nuggets. Até o próprio Lakers, com o Luka mordido, eu duvido que o Dallas, mesmo jogando o auge do auge, consiga passar de um Lakers nos playoffs. Mas, cara, a gente já viu muitas adversidades nas últimas temporadas que levaram times que não eram 100% para uma final de NBA. O próprio Dallas, em 2024, chegou nesse contexto, na minha opinião. Eu abraçaria realmente o plano Anthony Davis e Kyrie durante 1-2 anos e veria onde esse time chega, cara. Eu acho que é a única saída pro Dallas Mavericks. Eu sinceramente, eu discordo. Eu acho que esse experimento falhou. E assim, assim, dá pra entender a direção que esse time queria ter, né? Mas aí o Kyrie Irving rompeu o ligamento cruzado anterior e o Klay Thompson virou um jogador aposentado em quadra, infelizmente, né? Então eu acho que isso mesmo... Tá tudo sendo, acho que, o pior cenário possível pro Dallas Mavericks, né? E o Kyrie Irving... Fazer troca hoje em dia na NBA tá muito difícil, né? Eu tava pegando aqui a Trade Machine e tal. Aí você tenta uma troca... não pode porque tá o Second Apron e tal, não sei o quê. Esse time não pode receber isso. Então, as regras novas deixaram impossível fazer troca, basicamente, né? Mas eu consegui aqui pensar em 2 trocas possíveis pro Anthony Davis. Mas seria num cenário de que o Dallas Mavericks vai abraçar ali a reconstrução ao redor do Cooper Flag,
vai olhar pra juventude e vai tentar trazer caras ali mais ativos e caras ali mais pra linha do tempo do Cooper Flag. A primeira é esse cenário. Eu coloquei Anthony Davis indo pro Chicago Bulls pelo... O quente da troca é o Matas Buzelis, que tá fazendo um início de temporada muito bom. Aí você colocaria contratos, acho que se você botar Vucevic e mais um contrato expirante, você já chega no valor do Anthony Davis. Talvez uma escolha, talvez o Chicago Bulls tenha que botar uma escolha, mas o Matas Buzelis tem bastante valor, né? Porque ele tá mostrando um potencial muito grande como ala, começou muito bem a temporada. O que você acha dessa primeira opção? Ah, uma boa opção. O Buzelis marca a quadra toda, pontua de tudo que é jeito. Eu gostaria, mas se eu fosse Chicago Bulls, eu não faria isso de jeito nenhum. É um risco, velho. Pessoalmente, eu sendo Chicago Bulls, não faria isso, porque o Anthony Davis não chegaria pra transformar esse time em um time contender. Uhum. O time não brigaria por título com o Anthony Davis ali. Pô, mas... O elenco não se tornaria competidor pro título. Josh Giddey, do jeito que ele tá jogando... Talvez numa final de NBA chega. Final de NBA pode até chegar. No leste a gente não pode duvidar. O leste a gente sabe que tem muita brecha pra times mais fracos chegarem. Uhum. Mas, pô... Eu acho que o time não fica melhor que o do Pistons, que a gente vai falar daqui a pouco. Não fica melhor que o do Knicks, não fica melhor que o do Cavs. Então, em uma conferência que já não é isso tudo... Você vai fazer uma troca dessa, mandar o Buzelis, que é um moleque promissor, por um Anthony Davis que pode se quebrar... Pode se quebrar, não. Que está quebrado. Sim. Né? Que já está quebrado. E que pode jogar 40 jogos na temporada. Eu não embarcaria nessa, se fosse Bulls. Seria um risco muito grande. E a gente sabe que o objetivo do Chicago Bulls todo ano é ir pro play-in, né? Não tem... Claro, não tem oitavo lugar. Não tem ambição maior do que isso, não. A outra troca, Gustavo, seria... um cenário de que os Mavericks querem continuar competitivos. Querem continuar brigando pelo agora. Anthony Davis... E essa troca funciona um pelo outro. Anthony Davis... Acho que pelo seu sorriso você já deve ter descoberto. Anthony Davis por LeBron James. Funciona um pelo outro. LeBron James ao lado do Kyrie Irving com o Cooper Flag... LeBron não quer ficar em Los Angeles. Os Lakers precisam de um protetor de aro. Você pode botar o DeAndre Ayton, talvez, na troca e tal. Mas eu acho que encaixaria. Eu acho que seria boa pros dois lados. Só que nunca aconteceria, porque não tem como uma troca como essa acontecer. Nunca aconteceria. Mas se a NBA realmente criou uma armação pra tudo isso acontecer, ela também deveria criar uma armação pra fazer Anthony Davis e Luka jogarem juntos e LeBron e Kyrie fazerem a despedida deles em Dallas. Porque o LeBron queria ir pra Dallas. LeBron queria ir pra Dallas, né? Sim. Então, nunca vai acontecer, né? Mas... Nunca vai esse buzz. Não vai acontecer, mas é difícil ver uma troca pelo Anthony Davis por conta do negócio de limitação salarial e tal. Eu acho que é uma troca que, se fosse acontecer, vai ser na próxima off-season, né? Que os times conseguem dar uma repaginada. Vamos avançar aqui na nossa pauta, Gustavo. Vamos falar agora... Jalen Duren pelo Anthony Davis. Jalen Duren pelo Anthony Davis, agora. Eu não sei se eu faço pelo Cooper Flag, que dirá pelo Anthony Davis, né? O Detroit Pistons é o novo tópico aqui do nosso programa. Líder da Conferência Leste. Eu fiz um vídeo esses dias e eu botei assim, não, você pode estar assistindo esse vídeo, os Pistons já terem saído da liderança e tal. 2 vitórias acima de folga no topo da Conferência Leste. Cade Cunningham, cara, a gente vive uma simulação, né, Gustavo? Você sabe disso, teoria da simulação, muito bem, né? Porque eu acho que o Cade Cunningham bater o recorde de erros de arremesso numa partida que pertence ao Kobe no mesmo dia que o Neymar postou o negócio do Kobe, porque o Neto tava enchendo o saco dele, pra mim é mais um exemplo de como a gente vive uma teoria da teoria de simulação. Tudo aqui tá acontecendo dentro de máquinas, um cenário Matrix. Mas eu já falei sobre a minha opinião no vídeo, eu vou reforçar aqui no podcast. Mas antes eu quero saber o que você acha, Gustavo, desse Detroit Pistons. É sustentável? É um time que pode sim ser a melhor campanha do leste? É mais uma questão de, começou com um calendário mais acessível? Como que você vê essa equipe? Cara, vamos lá.
O Detroit Pistons na temporada passada deu o salto que a gente não imaginava que o Pistons poderia dar, né? Saiu de 15º lugar, foi parar em 6º, 7º lugar, o quê? Sexto. Pegou o Knicks em terceiro, Sim. Isso mesmo. 6º lugar. Pra essa temporada, cara, por incrível que pareça, eu já esperava esse salto do Pistons, sinceramente. Eu esperava que o Pistons conseguisse dar um salto de brigar com o Knicks e o Cavs ali pela 2ª, 3ª posição do leste, até a primeira, quem sabe. Eu acho que, assim, quando você olha pro Cade Cunningham, quando você olha pro Jalen Duren, você olha pro Isaiah Stewart voltando de lesão essa temporada, você olha pra esse time, pro Ausar Thompson, que é um irmão muito subestimado, na minha opinião, todo mundo sempre fala do M. O Ausar também joga pra cacete. Cara, eu achava, assim, que esse time poderia dar esse salto se todo mundo evoluísse de acordo. E é o esperado, são todos jogadores jovens. Foi o que aconteceu, mano. Foi o que aconteceu. Jalen Duren evoluiu pra cacete, mano. Aquele jogo dele de 22 pontos e 22 rebotes, um dos jogos mais dominantes que eu vi nos últimos tempos. O Cade Cunningham também evoluiu bastante. Eu sinto que ele tá conseguindo cuidar um pouco melhor da bola. Quero até saber a sua opinião sobre isso. Era um dos grandes defeitos dele no jogo. Acho que a única coisa que me incomoda um pouco no Cade Cunningham ainda é a ineficiência dele em bola de 3. Essa temporada dele tá caótica. A última vez que eu vi tava abaixo dos 30. Não sei se ele já conseguiu superar os 30 agora. Ontem, no jogo contra o Wizards, isso não me incomodou tanto. Por mais que ele tenha quebrado o recorde negativo do Kobe Bryant de arremessos errados durante um jogo, eu admito que não me irritou ontem, cara, o que o Cade Cunningham fez. Quero saber a sua opinião, mas a sensação que eu tenho do Cade não é que ele busca aquele arremesso forçado, aquele step back de 3 escroto, que um monte de jogador usa. O Tatum faz muito isso, o Anthony Edwards, o Luka faz muito isso, muitas vezes de forma forçada. Né? Aí acaba tendo um aproveitamento extremamente negativo. Só que eu vejo o Cade sendo aquele cara que busca o jogo, mano. Aquele cara que erra uma bandeja, que ele acabou de driblar 3 jogadores. Inclusive teve isso ontem. Exatamente esse lance ontem. O Cade erra uma bola de 3, ele pega o rebote, dribla 3 malucos do Wizards no garrafão e erra a bandeja. Eu sinto que os erros dele vêm muito dessa tentativa, de uma personalidade de tentar buscar a cesta. E não de um arremesso forçado, sabe? Mas eu acho sim, resumindo o que você perguntou lá no início, eu acho sim, cara, que o Pistons tem consistência pra liderar o leste, pra ser um 2º lugar, 3º lugar do leste. Não sei se vai ter essa consistência nos playoffs. Quando chegar nos playoffs a coisa muda. Até porque pode bater de frente com o Sixers ali, chegando com o Embiid, que até agora tá jogando seus 25 minutos por jogo, durante os playoffs, pode ser que ele jogue seus 30. Pode pegar o Celtics com o Tatum voltando, então pode enfrentar um cenário mais problemático nos playoffs, até porque é um time que ainda não passou de nenhum time nos playoffs, né? Sim. É um time que só ganhou 2 jogos dos playoffs ano passado contra o Knicks, foi a primeira série desse time nos playoffs. Carcaça de playoff é outra coisa de temporada regular. Mas o que você acha aí do Cade? O que você acha desse Pistons? Eu quero saber de você, pô. Cara, eu concordo com um ponto sobre o Cade. Ele é... Eu vou ser meio hipócrita aqui, porque eu sempre critiquei ali aqueles jogadores que é o sistema heliocêntrico, né? Ou como o James Harden diria, ele é o sistema, né? Mas eu sinto que esse ano, principalmente, e na última temporada também, era meio que por necessidade, né? Porque você não tem outro criador nesse time, né? E você vê num jogo como ontem, não tinha Ausar Thompson, não tinha Tobias Harris, e enfim, você tem vários desfalques, né, e caras que faziam um pouco disso, como o Dennis Schroeder na temporada passada, Malik Beasley na temporada passada, não estão mais lá, e principalmente a lesão do Jaden Ivey, né, o Jaden Ivey, a expectativa do torcedor era de ver um time com 2 criadores, com Cade e com o Ivey, só que aí o Ivey quebra a perna antes de começar a temporada, né, então meio que esse plano vai por água abaixo, mas eu acho que o Cade ontem foi meio que um exemplo extremo, né? O jogo foi pra prorrogação também, então teve mais tempo de jogo, mas eu acho que foi um exemplo extremo, mas ele meio que precisava fazer isso ontem. Agora, a longo prazo, falando sobre o time, eu ainda não acredito que seja um time bom o suficiente pra ter a melhor campanha do leste. Eu acho que é um time que vai de forma direta aos playoffs, como foi na última temporada. A gente pegou uma parte fácil do calendário agora, né? Eu falo como se fosse do time, né? Mas eu não acho que é sustentável o topo do leste. E também não acho que, se os Pistons terminarem em 5º, se o torcedor do Pistons ficar, terminamos em 5º, a gente tava em 1º, aí você é completamente realista, né? Porque eu acho que é muito mais uma questão do ápice e baixa ao longo de uma temporada regular. Mas eu acho que é um time que tá
na direção correta. Eu só gostei de um ponto que você tocou. Acho que é um time pra temporada regular melhor do que playoffs. E a gente viu contra... Até que fez uma série dura contra os Knicks, mais até do que eu esperava na temporada passada, né? Mas um time com esse perfil do Detroit Pistons não costuma ir muito bem em playoffs. É um time que depende muito do Cade Cunningham, que não tem um bom espaçamento de quadra. Mas sobre o Cade... A juventude, né? Sim, a juventude desse time, eu acho que é um ponto, assim. Mas eu até acho que tá acima da linha do tempo. Quem são os jogadores que foram longe? Mas eu tô falando de experiência em playoff. Quais são os jogadores aqui com experiência em playoff? Tem o Duncan Robinson, que já chegou em final. Sim. Caris LeVert, talvez? Não sei. Cara, Caris LeVert... Experiência ruim, né? Cara, eu não suporto Caris LeVert. Não suporto. Eu acho que é um cara que mais tira do que acrescenta ao time. Mas sobre o Cade Cunningham agora, Gustavo, acho que a gente não vai falar dele como um top 3 pra MVP, né? Mas é um cara que tava ali, tipo, naquela matéria que a gente citou no começo, né? Do top 10. Ele meio como menção honrosa ali do top 10. Ele cresceu desde então. É um cara que já foi segundo time All-NBA na última temporada. E, assim, tem uma vaga aberta na seleção All-NBA esse ano. Porque o Tatum não vai... Ele que é um cara que sempre tá ali como um dos 5 jogadores de All-NBA. Sim. Eu falei antes da temporada, eu acho que existia um mundo que o Cade Cunningham poderia ser esse quinto cara. E se você é um dos 5 melhores jogadores da NBA, você tá na disputa pelo MVP. Você acha que ele, não só nessa temporada, ao longo prazo, ele é um tipo de cara que briga por MVP na carreira dele? Cara, primeiramente, essa quinta posição aí do All-Star Team, na minha opinião, vai depender muito de campanha. Assim, por exemplo, ano passado o Donovan Mitchell foi o armador do time, basicamente, por causa da campanha do Cleveland Cavaliers. Muito por isso, na minha opinião. Então, acho que vai depender muito da campanha, no final das contas. Estar no top 5 MVP, eu também acho que é outra conversa, assim. Estar no All-Star Team não necessariamente vai te colocar no top 5 de MVP. Eu acho exagero pro Cade Cunningham, sim. Pensando que hoje você tem o Luka, você tem o Shea, o Jokic, você tem o Giannis, você tem o Embiid, já são 5, sabe? Assim, são 5 caras que, se tiverem a quantidade mínima de jogos, vão compor esse top 5. Ele não tá nessa prateleira de talento. Ele não tá nessa prateleira de talento. Isso. E essa prateleira acaba pesando muito. Muito além do que você faz na temporada, essa prateleira pesa muito. O que poderia colocar o Cade seria essa liderança do leste, talvez. Seria um top 2 do leste. Que eu acho viável, você já acha um pouco mais difícil. Mas eu acho exagero. Eu acho um pouco de exagero essa conversa de top 5 pra ele ainda. Por exemplo, o Anthony Edwards. Eu acho que se o Anthony Edwards tiver uma temporada boa, melhor do que ele tá tendo agora, inclusive, ele vai ter mais chance de estar nesse top 5 do que o Cade, sabe? Eu concordo. Ainda é cedo. Apesar de... É muito relevante, o Cade tá com média de quase 30 pontos, double-double, eu acho que ele tá com média de 10 assistências no jogo. É muito relevante pro Cade e ele vai estar no top 10, possivelmente. Provavelmente, aliás. Sim. Eu acho que ele é um dos 10 melhores jogadores da NBA. Eu acho que esse é o... Eu não quero botar um teto nele, mas eu também não acho que ele tem o... Sim, já é bom pra caralho ser um dos 10 melhores jogadores da NBA, né? E a última coisa que eu falo sobre... Posso te perguntar uma coisa polêmica? Por favor. Tem 3 jogadores aqui que eu quero te perguntar. Steph Curry, Durant e LeBron. O Cade tá acima de quais deles? Todos os 3. Não, eu concordo. Só queria saber. Historicamente e no momento... Xinguem a gente. Podem xingar a gente agora. Historicamente e no momento, cara, Cade Cunningham é o melhor jogador que eu... Desde que eu comecei a torcer pelos Pistons, que eu vi, né? Porque eu não peguei, tipo, Chauncey Billups, e acho que ele é melhor que o Chauncey Billups também, né? Até eu tava conversando sobre isso com uns amigos meus, né? Tipo, jogador que... O Cade Cunningham é o melhor jogador desde o Isaiah Thomas, né? Eu acho que é um argumento. O último ponto que eu falo aqui sobre Pistons eu nunca vou superar a loteria do draft 2023, porque os Pistons poderiam ter Cade Cunningham e o Wembanyama agora. E o Pistons teve a pior campanha naquele ano e não ganhou a loteria, né? Imagino o que seria Cade Cunningham e Victor Wembanyama no Detroit Pistons, mas enfim. Vamos falar agora... Doido. Pra pegar a primeira escolha, você tem que ficar em 10º. Você tem que ficar em 10º. Não, e tem que trocar o seu melhor jogador pro Lakers, né? Tipo, o Pelicans mandou o Anthony Davis pro Lakers, o Mavericks mandou... Enfim, vamos
Vamos falar sobre o Brasil na NBA agora, né? Thiago Splitter, mestre Splitter. A gente tá vendo agora, pela primeira vez em algum tempo, um time do Portland Trail Blazers com uma identidade. É um time que ninguém projetava nos playoffs. Nesse momento, se a temporada terminasse hoje, estaria no play-in. É um time que tem o Deni Avdija jogando bem, mas a grande identidade desse time é a defesa. E eu tava conversando com algumas pessoas. O Thiago Splitter, na seleção brasileira, ele era meio que o coordenador defensivo quando ele passou pela seleção. Ele era o responsável ali por montar a defesa da equipe. E tá se manifestando isso nesse time do Portland Trail Blazers. 9º melhor rating defensivo. Jrue Holiday, rejuvenescido, tá jogando, acho que até melhor do que na última temporada dele com o Boston Celtics. Tem o Toumani Camara, que é um dos melhores alas defensivos da NBA. E é um time aguerrido, é um time que já venceu o Nuggets, já venceu o Golden State Warriors. E é muito legal, porque o Thiago Splitter, você vê a influência. A gente viu esse time na temporada passada com basicamente o mesmo elenco, acrescenta o Jrue Holiday. E você vê agora, você vê claramente o trabalho do Thiago Splitter. Hoje eu ficaria surpreso, eu até acho que tá demorando pro Portland Trail Blazers efetivar o Thiago Splitter, porque, vamos ser bem sinceros, o Chauncey Billups não vai voltar pra equipe, né? Ele tá com investigação seríssima em relação à máfia de apostas e tudo mais. Mas é muito legal ver que o Thiago Splitter não é só uma questão a gente aqui no Brasil torce pelo Thiago Splitter. Não, ele de fato tá fazendo um grande trabalho nesse início com o Portland Trail Blazers. Não, total. E, mano, que efeito borboleta, sei lá, efeito cascata, efeito sei lá o quê, que uma investigação do FBI botou um brasileiro pra treinar um time da NBA do nada, no início de uma temporada regular, né? Posso falar outro efeito borboleta? Blazers... Rapidinho, desculpa te interromper, Fala. Gustavo. Eu cheguei a noticiar isso. O plano era o Thiago Splitter assumir a seleção brasileira, substituir o Petrovic. Eu ouvi de uma fonte muito confiável de dentro da CBB. Isso estava meio que certo. Só que eu acabei errando, obviamente. Mas o que mudou foi que o Paris Basketball veio e ofereceu um dinheirão pro Thiago Splitter. E, pô, vai treinar o time na Euroliga, né? Era uma oportunidade muito grande. Então ele muda de plano, ao invés de assumir a seleção, ele é campeão lá na França, volta com moral pra NBA, ele que já tinha sido assistente da NBA antes, então ele volta com moral de ser um dos principais assistentes ali do Portland Trail Blazers, mas de repente se ele assume a seleção, ele não tava agora nessa posição de ser head coach no Portland Trail Blazers, né? Então é mais um efeito borboleta, né, de decisões, né? Não, uma loucura. Mas falando agora do Blazers, esse time do Blazers, eu discordo que não mudou muita coisa. Pra mim mudou drasticamente, não do ponto de vista de elenco, mas do ponto de vista de mentalidade. Eles definiram qual é o principal jogador do time. E isso faz muita diferença, porque no ano passado, não que eu tenha muito tempo pra assistir jogo do Blazers, senão vai virar aquele meme lá do Twitter. Tá assistindo o jogo do Blazers? Tá com tempo, hein, amigo? Mas ano passado eu percebi que o Blazers tinha muita dificuldade de achar o cara que arremessava a bola. Era o Shadon Sharp, era o Anthony Simons, era o Avdija dividindo ali a pontuação. Aí cada um fazia os seus 18 e na hora de definir um jogo, na hora de decidir alguma coisa, quem é que é o principal arremessador? Quem é que vai definir o jogo? Quem é que vai ser o principal jogador do time? Com a troca do Anthony Simons pelo Jrue Holiday, eu acho que isso também vem muito do que o Jrue Holiday consegue somar num vestiário. Isso já foi provado quando foi campeão no Bucks, quando foi campeão no Celtics e agora no Portland Trail Blazers. A forma que ele consegue mudar o vestiário, eu acho que impacta muito também. E a saída do Anthony Simons, que pra mim é um peladeiro, assim, com todo o respeito do mundo do Anthony Simons, eu acho que o papel que ele tem que fazer é justamente esse que ele tá fazendo no Celtics, de arremessar, de pegar a bola e arremessar, quando ele precisa criar o próprio arremesso, quando ele precisa dar aquele passe a mais. Eu acho que ele não é um jogador muito, muito interessante. O Avdija tá conseguindo dar um salto que a gente esperava dele desde o draft, desde que ele foi draftado, mas só que ele acabou indo pro Wizards. Aí você sabe, né? O Wizards, aquela zona, o Alex Sarr tá passando, acho que por algo bem parecido. A gente acaba não prestando atenção naqueles calouros que estão ali no Wizards. Mas o Avdija, cara, ele é um jogador que despencou muito no draft, né? Porque Sim. eu lembro de
boards, assim, do draft, antes do draft dele ser a segunda escolha no Golden State Warriors, ou a terceira, quarta. O Warriors acabou indo com o Wiseman naquele draft, mas eu lembro de algumas cotações pra ele ser a segunda escolha do Warriors. Então, eu gosto muito do Avdija, acho que ele tá conseguindo assumir o protagonismo que eu esperava dele, que se espera dele na NBA. Ele evoluiu muito como arremessador. Jeremy Grant tá conseguindo jogar muita bola também vindo do banco, é concorrente a ser o banco do ano, o sexto homem do ano. O Shadon Sharp também tá conseguindo jogar muito, sendo a segunda, terceira arma ofensiva. Toumani Camara é um jogador que eu gosto muito também. E um cara que eu não vejo falarem muito é o Donovan Klinger. Sim. Que ele é um puta defensor, mano. Ele é um jogadorzinho que vai te entregar ali os 5 pontos, 6 pontos e 10 rebotes. Só que, cara, defensivamente, ele me lembra muito o papel que o Mitchell Robinson faz no Knicks. Sim. Que é o de ficar parado, mano. Cara, você tem um grandão que sabe defender o perímetro. Perfeito. Sabe? Você tem um grandão que fica parado ali, sim, embaixo da cesta, pra cobrir brechas que os outros jogadores deixam, é muito importante. Eu gosto desses Blazers, eu acho que não vai conseguir dar esse salto de playoff já nessa temporada. Vejo caindo durante a temporada regular. Talvez pegue um play-in ali, uma 19ª vaga. Acho que ainda tá aberto, tem muitos times capengando ali. O Suns, o Kings já falou que quer ir pra um rebuild ainda nessa temporada, quer trocar todo mundo. Tem o Memphis Grizzlies também que vai saber o que vai ser, se vai trocar o Já, se o Já vai se resolver lá com a franquia. Então eu vejo uma brecha para um 19º lugar, mas não vejo, assim, chegando em playoff e fazendo alguma graça. Ainda não, ainda falta esse time. Posso fazer um parênteses aqui, Gustavo? Você citou o Memphis Grizzlies. Você viu aquele vídeo do Ja Morant pulando pra colocar... Não lembro qual era o jogador num pôster e claramente faltou perna pra ele, né? Quem que era o jogador? Eu não lembro, mas não é um vídeo só, não, Gabriel. Quem dera fosse uma vez só que isso acontecesse. Isso já vem acontecendo desde a lesão dele. Ele não consegue mais, ele não tem mais aquela impulsão. Você vê 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele teria colocado o cara no maior pôster e agora ele, nem chegou na sexta, né? Foi meio deprimente. Mas voltando ao Portland Trail Blazers, o Scoot Henderson não jogou ainda nessa temporada, né? E aí vai ser bem interessante como que ele vai encaixar nesse time, né? Ele que teve alguns flashes na temporada passada. Mas acho que um ponto que você tocou que é importante é um time que muda mesmo de mentalidade. Eu acho que o Jrue Holiday, ele veio com esse objetivo. Quando o Blazers traz ele, vamos colocar um adulto aqui nesse elenco. Assim como o Damian Lillard, né, que não tá jogando, só vai jogar na próxima temporada, mas vamos colocar um adulto aqui, porque não pode só ser esses garotos, né? E eu acho que eles vão acabar tendo a sorte de ter encontrado algo especial com o Splitter, né, que traz essa identidade defensiva pra equipe, né? Então, eu acho que não é só a empolgação aqui, o fanismo. Eu acho que o Thiago Splitter realmente tá fazendo um trabalho muito bom com o Portland Trail Blazers. Vamos encerrar aqui o programa com o nosso top 3 pra MVP agora, Gustavo, que, vamos ser bem sinceros, não é um tempo de amostragem ainda suficiente pra alguma conclusão, né? Mas já que já repercutiu bastante a questão do top 10 e tal, eu achei legal. Eu não vou fazer o top 10 aqui, mas eu achei que foi até mais fácil do que eu esperava fazer o meu top 3, Gustavo. Mas, por favor, do terceiro ao primeiro, pra fazer um suspense. Eu só quero falar uma coisa. Tem muita gente que tá reclamando dessas listas de MVP. Que tá muito cedo, que não sei o quê. Fiquem tristes quando não tiver ninguém fazendo essas listas. Porque aí significa que o interesse em NBA tá no zero, tá? Quando tiver tendo lista, agradeçam. Tem que ter lista mesmo. Vamos lá, meu top 3 agora. Eu diria que o terceiro é o Jokic, o segundo é o Giannis. E o... Posso falar o primeiro? Pode. Tava com o microfone fechado aqui. Shea. Primeiro é o Shea. O Shea é o MVP por enquanto pra mim. Cara... Tem muita gente que tá indo pelo caminho do Giannis, mas eu vou agarrar o Shea ainda. 10 vitórias em 11 jogos até onde a gente tá gravando. Joga contra o Warriors hoje e contra o Lakers amanhã. Mas, mano, o recorde é muito relevante. Ele jogando alguns jogos sem o Chat, praticamente todos sem o J-Dub. O J-Dub chegou a voltar? Acho que não, né? Acho que não. Chegou a voltar agora? Não lembro agora. Então, todos os jogos sem J-Dub, o Chat não jogando. Então, é muito impactante, é muito relevante. Eu vou de Shea. É foda que o Shea, tipo, ele foi MVP na temporada passada... E esse ano ele tá com números melhores, né? Então, ele tá realmente um absurdo. E ele tá carregando mais o time do que na temporada passada até, né? Por esses motivos que o Gustavo falou. E ele é o meu número 1, Shea, né? E o Jalen Williams, eu conferi aqui, o Jalen Williams ainda não estreou. Ele tá aquela coisa, vai voltar no próximo jogo e tal, não sei o quê. Mas o Shea seria meu voto também.
né, nesse momento. Eu tenho Luka Doncic na segunda colocação e Giannis Antetokounmpo na terceira colocação. Eu acho que... Sem Jokic, ó, vai dar merda, hein? Jokic seria o meu quarto colocado, mas é que eu acho que o Luka e o Giannis precisam fazer mais pelo time deles do que o Jokic nesse momento. Você vê a pontuação do Jokic, até deu uma caída, eu acho que tem muito a ver mais a ver com... O Jamal Murray começou bem o ano, né? Melhor até do que nos últimos anos, então integrando ali, até o próprio encaixe do Cam Johnson ainda não tá sendo o ideal, né? Mas eu acho que ele... O Jokic, naturalmente, é um cara que ele não quer buscar essa pontuação alta, né? Ele quer mais ser o facilitador, né? Então, eu coloco... Acho que o Giannis e o Luka têm um fardo maior para carregarem. E a questão do Luka é que ele... Assim, daqui a uma semana não vai ser mais relevante, né? 2 semanas. Mas o número de jogos que ele perdeu, né? Mas o Giannis também desfalcou o Bucks, acho que 2 jogos. E eu acabei colocando o Luka na frente do Giannis, mas eu acho que pode ser... Giannis na frente do Luka. A média é quase 40 pontos por jogo, com um triplo-duplo, basicamente, do Luka Doncic. Acho que é uma questão de tempo até o número de jogos dele se equiparar com os outros. E, pra mim, ele... Se eu tivesse... Isso aqui é o que a gente viu até agora. Se a gente tivesse que apostar seguindo em frente, até pelo fator Lakers, eu acho que minha aposta seria o Luka. Seria o Luka. Não, eu também. Desde o início da temporada eu tô bem convicto no Luka. Eu acho que a narrativa dele é perfeita, né, cara? Não tem jeito. Ainda mais jogando no Lakers. Assim, se a narrativa já era perfeita por si, os Lakers é a cereja do bolo midiática que vai fazer ele ser impulsionado por esse prêmio, na minha opinião. Se ele continuar jogando o que ele tá jogando e tiver o número mínimo de jogos, ele vai ser o MVP. Eu também não questiono isso. Mas eu não acredito que ele vai jogar a quantidade mínima de jogos. Não sei, algo me diz que ele não vai conseguir jogar essa quantidade mínima de jogos. Ele não jogou na última temporada, então já tem essa cisma com ele. Por isso que eu não coloco ele, inclusive, no meu top 3, porque não é só a amostra desse início de temporada, já é a amostra do que a gente viu no último ano também. Mas, cara, eu vou te falar, o top 4 aí, qualquer ordem que você colocar tá certa. Assim, não tem muita discussão nesse início de temporada. Os 4 têm argumentos muito favoráveis, realmente. Eu acho que é nenhum absurdo aí. Acho que é isso mesmo, mais ou menos, né? E o Giannis é aquele cara que faz nos 2 lados da quadra. E a questão do Giannis é se no final da temporada regular a campanha dos Bucks vai ser boa o suficiente, né? Pra ele disputar esse prêmio. Mas, Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele no Gustavo NDD. Quando que são as próximas lives aí pro pessoal acompanhar, Gustavo? Cara, minha live eu faço pós-jogo, então assim, depende do dia. Se tiver jogo bom no dia, tem live. Hoje, por exemplo, tem, amanhã tem, quinta e sexta não tem, sábado tem, enfim. Depende muito do dia, acompanha a programação lá nas minhas redes. Mas a live do Camisa, que é o que eu faço também, é toda segunda e quinta, 11h30 da manhã. E como é que você faz pra dormir fazendo live depois da rodada da NBA? Não existe essa palavra no sono. No dormir. Não, ficou com medo quando tava Deixa pra Pode completar. Oi? Não, eu deixo pra dormir entre julho e outubro, mano. Julho e setembro. Ali eu durmo. Eu ia perguntar, porque eu passei por esse pânico também, quando especulou-se no início do ano que o horário de verão ia voltar aqui no Brasil, né? Porque pra NFL, né, que eu cubro também NFL, né, é o desastre. Você simplesmente eu não assistiria os jogos de prime time, eu assistiria no outro dia de manhã, 11 horas da noite. Com a NBA ia ter jogo começando o quê? 00:30 aqui do horário de Brasília? 1h30 da manhã. 1h30, é verdade. Da manhã. Aí não tem condição nenhuma. Eu lembro, eu assistia muito. A adolescência, quando eu estudava assim, queria madrugar, era o diferentão, era uma maravilha. Dava 3 da manhã, eu botava lá, tinha um Kings e Thunder passando. Ih, maneiro pra cacete. Hoje em dia não dá, não, mano. Não, hoje em dia não dá. Mas, caraca, eu sou frio. É mais fácil acordar. É mais fácil acordar 3h30 da manhã pra pegar o finalzinho do jogo do que ficar acordado até 4 da manhã. Não, sem condição. Eu sou frio quando especulou-se o retorno do horário de verão, mas... Claro que tem vários motivos econômicos, sociais e tal, mas o que a gente tá preocupado aqui é com assistir NFL, assistir NBA. Gustavo, muito obrigado. Exato. Sigam ele lá no @GustavoNDD. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã com mais um episódio sobre NFL. E vai ser ao vivo também, às 7 horas da noite. Vai ter episódio exclusivo para apoiadores na sexta-feira. E toda segunda-feira, meio-dia, ao vivo, diretamente do estúdio, a análise da rodada da Liga. Eu, João Eduardo Dutra e Ana Carolina Brasil. Um grande abraço a todos. Tchau.